Aqui no telão o texto é João capítulo 20. A ressurreição de Jesus é com certeza o evento mais importante da história. Hoje pela manhã o pastor Davi pregou e nos lembrou que se não houvesse ressurreição, nada disso que nós conhecemos aqui, esse ambiente, a nossa reunião não faria nenhum sentido. Só faz sentido o que nós estamos fazendo aqui e tudo o que é construído ao longo da história porque Jesus ressuscitou. O plano da ressurreição foi escrito por Deus antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo escreve isso em Efésios no capítulo 1, que antes mesmo da fundação do mundo, em Colossenses também no capítulo 1, o autor de Hebreus fala isso em Hebreus no capítulo 1, que antes de tudo que acontecesse, o próprio pecado, a criação do homem, Deus já tinha pensado no sacrifício de Jesus e na ressurreição como prova da sua força, da vitória sobre a morte, sobre o pecado e nos dando a oportunidade de viver para sempre. Agora, se nada disso tivesse acontecido, tudo que nós conhecemos, se a ressurreição não tivesse acontecido, tudo que nós conhecemos não existiria. Não existiria essa reunião, não existiria igreja e nós nem poderíamos falar da cruz e do sacrifício. Toda a história tem valor por causa da ressurreição. Então, o Lucas falou aqui que nós temos dois momentos importantes na história: o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, que é a Páscoa, e a ressurreição. Esses são talvez os momentos mais importantes da história, mas sem sombra de dúvida, o momento mais importante da história chama-se ressurreição. É o domingo de manhã, é ele que muda. É por isso que nós estamos aqui no domingo e não num sábado, porque se nós fôssemos judeus, nós nos reuniríamos no sábado. É por isso que eles inclusive tiram o corpo de Jesus às pressas na sexta-feira, porque viria o sábado, eles não poderiam fazer nada. É por isso que as mulheres não preparam o corpo de Jesus, elas não podem tocar no corpo de Jesus no sábado, e é por isso que no domingo pela manhã elas estão no primeiro horário, às 6 horas, quando o sol começa a raiar e dá origem ao novo dia. Quando o sábado se encerra e inicia o domingo, na primeira hora elas estão no túmulo para preparar o corpo de Jesus, para que um enterro decente acontecesse, mas elas não contavam, eles não imaginavam que Jesus ressuscitaria, e Jesus, antes que ele chegasse lá, já estava pronto para recebê-los vivo. Glória a Deus. E é sobre essa grande experiência, essa experiência de ressurreição, que eu quero compartilhar com você. O texto é João 20, versículo 1 em diante, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava ao lado de fora do túmulo. Chegando, abaixou-se, olhou para dentro, viu os dois anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre.
Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Até aqui, você pode orar comigo? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse final de semana, pela celebração da Páscoa, por tudo que temos celebrado e feito, mas especialmente por Jesus Cristo, aquele que foi oferecido, Cordeiro mudo antes da fundação do mundo, mas que venceu a morte, ressuscitou e ao terceiro dia apareceu de maneira viva, como nós estamos lendo aqui, a discípulos, a homens como nós, e nós te agradecemos por isso. E agora nós oramos, porque nós vamos ouvir a tua palavra, e eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Olha, essa aqui é uma das histórias mais incríveis de ressurreição da Bíblia. É interessante notar que nós temos ao longo de toda a história bíblica diversas histórias de homens que se encontraram com Jesus ressurreto. Eu podia falar de todas elas aqui, mas como eu não tenho tempo para contar todas as histórias, eu escolhi três histórias que estão nesse texto, de homens e mulheres que viram Jesus ressurreto. E sabe o que é mais interessante dessas histórias? É que eu não sei você, se eu e você tivéssemos a oportunidade na nossa vida de aparecer para alguém depois de uma derrota, se você tivesse a oportunidade, e aí a gente tem aqui irmãos que são competidores, né, sejam no judô, no jiu-jitsu, futebol e outros esportes aqui na nossa casa, se você tivesse a oportunidade hoje de lutar novamente, de jogar novamente contra alguém, com certeza, se você é tão competidor como eu, você escolheria lutar ou jogar contra alguém que te derrotou em algum momento da sua vida, para provar que você está melhor. Não é isso? Não é isso que a gente faria? Se você tivesse a oportunidade hoje na vida de aparecer para alguém, e agora você está bem de vida, você melhorou, você está num bom emprego, você talvez escolheria aparecer para um antigo chefe, aquele chefe que te demitiu quando você era jovem, e falar para ele: olha, quem me viu aí, você que me demitiu, olha onde eu estou agora. Você que é casado e tem uma boa família, talvez você procurasse e voltasse para aquela pessoa que te rejeitou, para quem te deu um fora, para quem te jogou fora, né? E você cantasse para ele assim: olha, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender, porque a minha vitória hoje tem sabor de mel. Não é isso? Se você tivesse a oportunidade de aparecer hoje com a sua vida bem ajustada, com o seu casamento maravilhoso, se você tivesse oportunidade de viajar para um lugar chique com a sua esposa, você postaria a foto e com certeza mandaria direct para aquela pessoa que te rejeitou, ou para aquele namorado que te deixou, para aquela namorada que te deixou, para aquele competidor, aquele algoz da sua carreira esportiva. Mas Jesus não apareceu para Pilatos. Imagina que coisa maravilhosa seria Jesus aparecer para Pilatos: então, safado que me condenou, que lavou as suas mãos, olha eu aqui vivo. Seria interessante, seria uma história e tanto. Aparecer para aquelas pessoas que castigaram ele, que cuspiram nele, que falaram assim: crucifica. Imagina, ele entra numa casa, numa reunião em que tivesse 50, 60 pessoas que estavam gritando lá: crucifica. E ele fala: e agora? Quem aqui vai gritar crucifica? Não é isso? Ele poderia fazer isso? Ele poderia aparecer para Caifás, o sumo sacerdote que o condenou, que armou todo o esquema, o religioso fariseu que armou tudo isso, e aparecer diante dele com as mãos no bolso assim e falar: e agora? Fala na minha frente que eu não sou o filho de Deus. Seria interessante, seria uma baita história, ia ser um filme maravilhoso, né? A gente compraria, e pode ter certeza que essa pregação seria uma pregação muito mais voltada para pessoas do que essa que eu vou fazer hoje, porque com certeza era uma pregação que dá mais like, mais curtida, dizer assim para você que está sofrendo nessa vida, que você vai vencer, que as pessoas que te crucificaram, que te castigaram, que te humilharam, elas vão ver você crescer, elas vão ver a sua vida dar certo. Mas Jesus não escolheu aparecer para essas pessoas. Jesus escolheu para aparecer para pessoas que a história é estranha,
Por exemplo, olha a primeira pessoa que Jesus apareceu. Leia comigo o versículo de número 1 e em diante. Nós vamos ler e está no texto, está na tela aqui. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pula um pouco, passa o próximo slide, olha o versículo 15. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Quem é essa mulher? A Maria Madalena. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Talvez você não conheça a história dessa mulher Maria, mas eu preciso te lembrar que essa mulher, ela é uma mulher que ela era adúltera, uma prostituta, uma mulher da vida, uma do job, né? Que hoje as pessoas não falam prostituta, né? Hoje mudou, é do job, né? E hoje talvez seja até bonito Jesus aparecer para uma mulher do job que está na fama. Agora é o Instagram, é famoso, né? Se você é do job, tem até filme que ganhou o Oscar, é do job. Mas quando eu era adolescente, criança, e especialmente nessa época, ser uma prostituta não era nada valorizado. Pelo contrário, essa é a pior condição de uma mulher. Ela se deita com homens que ela não quer por dinheiro. Até que Jesus, em um momento da sua vida, se encontra com ela e ela começa a segui-lo. Ela muda de vida, agora ela não é mais uma prostituta, agora ela é uma discípula de Cristo. Tanto que os evangelistas e alguns críticos textuais têm até dificuldade, os críticos textuais, de confirmarem que ela era uma prostituta. Se não fosse pelo texto de Lucas, que fala que Maria Madalena, a prostituta, se não fosse por esse único versículo, talvez nós não tivéssemos em nenhum outro texto, porque o próprio João omite o seu nome em João 8. Nós não teríamos nenhuma menção a ela, como se esses homens dissessem assim, que após Jesus e após o encontro dela com Jesus, não importa o que aconteceu com ela antes, eles não queriam talvez revelar o seu passado, mas graças a Jesus, graças a Lucas e graças à história que nós conhecemos, nós sabemos que Maria Madalena era uma prostituta. E que coisa maravilhosa Jesus aparecer para, em primeiro lugar, não a um homem poderoso, não a um perseguidor, não a um rei, porque imagina, se você tivesse que espalhar uma notícia hoje, você não apareceria por uma prostituta, você apareceria por um influencer, apareceria talvez por William Bonner, mas Jesus apareceu em primeiro lugar para uma mulher prostituta, em primeiro lugar para uma mulher que era uma mulher pecadora, em primeiro lugar porque para uma mulher que a sua história era uma história terrível. Que coisa maravilhosa, meu irmão, que coisa maravilhosa, amigo que está aqui. Justamente essa mulher marcada pelo seu passado torna-se a primeira a testemunhar a vitória de Cristo sobre a morte. Glória a Deus. E eu não sei se você consegue perceber isso, mas sabe o que eu aprendo com essa história de ressurreição? É que não existe história tão terrível, não existe história tão marcada pelo pecado, não existe passado tão vergonhoso que não possa ser transformado por um encontro maravilhoso com Jesus que está vivo. Aleluia! Se a morte significa que Jesus levou os nossos pecados, se quando olhamos para essa encenação vemos as nossas dores, os nossos pecados, o nosso passado, tudo aquilo de ruim que fizemos, quando olhamos para o Jesus vivo, nós vemos a vitória da nossa vida sobre o pecado, a vitória da nossa vida sobre a morte, a vitória da nossa vida sobre o passado. Aleluia! Então, como se fosse uma lição para toda a humanidade, Jesus aparece em primeiro lugar a uma mulher pecadora, a uma ex-prostituta, para dizer assim: não importa o quão terrível tenha sido o seu passado, se hoje Jesus aparecer para você, Ele te dá a chance para recomeçar. Aleluia! Então não importa, meu amigo, meu irmão, você que está aqui hoje talvez pela primeira vez, o tamanho da sua história. Talvez nenhum de nós aqui tenha uma história tão terrível como uma de uma prostituta.
Talvez nenhum de nós aqui possa dizer assim: a minha história, o meu passado é mais terrível que esse talvez seja o pior passado. Outros, no mesmo texto de Lucas, em que Lucas compartilha que ela era uma prostituta, ele diz que ela não era apenas uma prostituta, mas ela era uma prostituta que carregava com ela demônios. Então ela era uma prostituta endemoniada, o inimigo de Jesus. Mas na ressurreição, Jesus aparece para essa mulher, dizendo assim: minha filha, minha querida, meu amor, a amada do meu Pai, a minha história com você agora é uma história de recomeço. Olha, e se você está aqui hoje carregando um peso de coisas ruins, se você pensa que a sua história é terrível, que nada e nem ninguém pode fazer nada por ela, eu vim te dar uma boa notícia: Jesus Cristo há 2000 anos ressuscitou, e Ele continua indo atrás de pessoas como Maria Madalena, eu e você, para dizer assim: a sua história não é tão terrível, o teu pecado não é tão difícil, o que você cometeu não é tão terrível, eu já morri por tudo isso, mas eu também ressuscitei, vamos recomeçar. Aleluia. Você pode falar com alguém que está do seu lado: recomeça, recomeça. Não existe nada tão terrível que Jesus hoje não dê a oportunidade para recomeçar. A segunda história, leia comigo a sequência do texto. O versículo 4 diz assim: os dois, Pedro e João omite o seu nome, ele fala o discípulo amado, o outro discípulo, ele está falando a seu respeito, é uma técnica de escrita, de redação da época. Os dois corriam, mas o outro discípulo, aí ele fala a seu respeito, que era mais jovem, João, foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Veja que coisa extraordinária. Eu quero chamar a sua atenção a essa frase que o próprio João escreveu. É João falando a seu respeito. João não omite a sua fraqueza, João não omite o seu medo, porque nós somos campeões em omitir no Instagram, no Facebook, para os nossos amigos e até para pessoas próximas, às vezes para a nossa esposa, para o nosso esposo, as nossas fraquezas. Nós, por natureza, temos dificuldade de expor aonde não somos capazes, naquilo que não somos bons. João, por sua vez, e agora nós estamos falando de um João depois, porque ele já escreveu isso aqui, ele já tinha visto Jesus. Ele olha para o João do passado e ele não tem medo, ele não tem mais vergonha de omitir que esse menino, esse jovem que foi até o túmulo teve medo de entrar. Que esse jovem que chegou ao túmulo depois de Maria Madalena não havia ainda acreditado, que esse homem que andou 3 anos e meio com Jesus, ouvindo e vendo coisas maravilhosas, não tinha ainda tido capacidade de entender tudo que Jesus tinha ensinado, e só depois de Jesus ressuscitar, de Maria Madalena entrar, de Pedro entrar, e depois de ver que o ambiente estava calmo, ele entrou, viu e creu. Ele não esconde a sua fraqueza, ele não esconde os seus erros, ele não esconde a sua incredulidade, porque Jesus falou, e ele está dizendo aqui: olha, Jesus havia dito isso, mas eu não acreditei. Jesus havia me ensinado isso mesmo, mas eu ainda não tinha acreditado. Ele disse que curava, mas no dia que eu estava enfermo eu não fui até Ele pedir oração. Ele disse que provia, que era a provisão, mas eu nunca fui capaz de acreditar que Ele era a provisão e confiar a minha vida e as minhas finanças a Ele. Ele disse que Ele era a paz, mas no dia do caos eu não fiz uma oração, eu fui para buscar um conciliador. Ele disse que fazia milagres, mas eu não acreditei
acreditei nos milagres. Ele disse que ressuscitava mortos, mas eu não acreditei na ressurreição. Na prática é isso que João está falando para pessoas como eu e você, que talvez andam a vida inteira, alguns anos com Jesus, ou talvez esteja aqui na primeira vez, e que já ouviu coisas maravilhosas de Jesus, mas que ainda não acreditou em todas elas. Eu sempre faço uma pergunta: no dia da enfermidade, qual é a sua primeira ação? É dobrar no joelho e orar, ou pegar um remédio na caixinha de remédios? No dia em que você está doente, você primeiro vai para o médico, para o PA, ou você primeiro faz uma oração pedindo para que Jesus o cure? No dia que você está precisando pagar uma conta e não tem recurso, você primeiro procura lá os meios, os empréstimos, os amigos, o cheque especial, ou você faz uma oração e fala assim: Senhor, eu sou fiel, eu tenho sido fiel, o Senhor é provedor, me ajuda. Não é no momento aqui na igreja que a gente está de mão levantada que a gente revela a nossa incredulidade, mas é no silêncio de Deus. João está num sábado silencioso se encerrando aqui. A incredulidade de João não foi provada nos anos anteriores, enquanto Jesus estava com ele. A incredulidade de João é provada agora, quando Jesus desapareceu, está morto e não está falando. E agora não é mais o Jesus que fala e age, mas é o silêncio e o ensino de Jesus. E João tem coragem de falar assim: eu era um incrédulo, eu não havia acreditado, mas agora que Jesus ressuscitou, os meus olhos se abriram e eu passei a acreditar. Nesse momento eu entendi que era necessário que Jesus sofresse. Nesse momento eu entendi que era necessário que ele passasse por isso e que ele reconhecesse. Sabe por quê, meu irmão? Sabe o que a história de João me ensina? É que Jesus é especialista em resgatar a fé daquelas pessoas que perderam a fé. João era um incrédulo, alguém que tinha perdido a fé por causa da morte de Jesus, alguém que havia desistido por causa das lutas da vida, dos problemas da vida. E isso acontece com você, isso acontece comigo. Quando as lutas começam a apertar e eu olho para o céu e Jesus está em silêncio, quando a dor começa a me cercar e eu olho para o lado e eu não vejo nenhuma resposta, quando o caos está estabelecido e parece que Jesus não me responde, e eu tento encontrar meios pelo meu próprio braço de achar uma resposta, uma solução, e às vezes eu baixo essas respostas, e às vezes eu baixo a minha guarda, e às vezes eu falo assim: eu não acredito mais, eu não vou seguir mais, esse negócio de Deus, de Jesus, de igreja é uma mentira. Aconteceu comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Mas para todo aquele que um dia perdeu a fé, Jesus ressurreto aparece, o sepulcro está vazio e ele está falando assim: eu não desisto de quem perdeu a fé, eu dou segundas chances, eu resgato aqueles que um dia perderam a fé. Não foi João que foi atrás de Jesus ressurreto, foi Jesus que ressuscitou e apareceu para João, para os discípulos, dizendo assim: eu vim aqui atrás de vocês, mesmo que vocês não acreditem, eu estou aqui para dizer para vocês: eu acredito em vocês. Isso é uma loucura, porque se Jesus tivesse que escolher alguém para dar sequência a uma religião, com certeza, nos melhores padrões não seriam esses homens. Imagina escolher um jovem, João nessa época tinha 16, 15 anos, escolher um garoto de 15, 16 anos para ser o líder de uma revolução histórica, escolher um homem que era um indeciso, um incrédulo Tomé, uma mulher prostituta, uma velha Maria, que nessa época já não era tão nova, mulheres, homens pescadores, para liderar uma história. Era a chance de Jesus deixar os incrédulos e procurar quem tinha fé, mas Jesus não deixa os incrédulos para trás. Se você um dia perdeu a fé, Ele veio aqui vivo para dizer para você: eu vim hoje resgatar a sua história, resgatar a sua fé e te dar mais uma chance de acreditar. Aleluia! Assim como Ele fez com João. Se a tua fé está abalada,
se a sua crença está perdida, se você não sabe em que acreditar, Jesus aparece vivo hoje para a gente, indo atrás de nós, como João, falando assim: eu acredito em você. Jesus olha hoje do céu, mesmo quando a gente não acredita em nós mesmos, Ele fala assim: eu acredito em você. Jesus olha do céu quando a gente olha para o desafio da nossa vida e a gente quase esmorece, pensa: quem sou eu para vencer isso? Quem sou eu para passar por essa enfermidade, por esse câncer, por essa luta, por esse filho, por esse problema, por esse casamento, por essa crise? Quem sou eu? E Jesus aparece e fala assim: eu sei quem é você, eu acredito em você. Ele vai atrás da gente nos resgatar, dizendo que crê naquilo que nós somos e na história que Ele tem para nós. Aleluia! Jesus acredita em você, acredita na sua fé. Fala para alguém que está do seu lado, ele precisa ouvir isso: Jesus acredita em você. E tem uma terceira história aqui. Olha o que o texto continua dizendo, versículo de número 6. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Se Jesus tivesse que aparecer para alguém, João talvez não tivesse nessa lista, se nós fôssemos Jesus. Porque a última lembrança de Jesus com Pedro, você lembra qual é? É Jesus sendo castigado, questionado. Pedro, no ambiente em que Jesus está, as pessoas olham para Pedro e falam assim: você era um do que estava com ele. E qual é a resposta de Pedro? Não, eu não. Você acha que Jesus não viu e não ouviu? Mesmo que Jesus não fosse Deus, mesmo que Jesus não soubesse na onisciência dele, como ele sabia e avisou Pedro que isso aconteceria, eles estavam no mesmo ambiente, eles estavam na mesma sala. Imagina que você está condenando alguém aqui, e no meio dessa condenação descobrem um dos comparsas. Então não é que foi uma única pessoa falando assim: você é um deles. Na hora que perceberam que Pedro estava ali, começa um burburinho, um barulho. Talvez até mesmo os sumos sacerdotes pararam e foram ouvir o que estava acontecendo por causa da desorganização. Então Jesus, a última lembrança de Jesus, de Pedro, é do Pedro negando Jesus e falando: eu não conheço, eu não sei quem ele é, eu não sei, eu não estava com ele. E Jesus sabe quem é esse homem que o negou, conhece a sua história. Mas agora olha que coisa extraordinária. Esse homem está lá e Jesus vai ao encontro desse homem. A ressurreição, a experiência da ressurreição aparece para um homem que, se não tivesse ressurreição, talvez morreria com remorso. Imagina se Jesus não aparece para Pedro, se Jesus não tivesse ressuscitado. O que seria da vida de Pedro? A vida inteira dormindo e pensando: eu neguei Jesus, eu neguei o meu amigo. 50 anos, 60 anos, 70 anos, a vida inteira pensando no dia da morte de Jesus, na última chance dele com seu amigo e no remorso de não ter feito nada. Irmãos, quantos aqui já foram a velórios de amigos, de pais de amigos, de parentes de amigos? E normalmente é um velório de um não crente, né? E tem aquele corpo estendido lá no caixão e tem alguém desesperado: ai, eu não tive tempo, eu devia. Quantos já viram isso? Seria essa a vida de Pedro se Jesus não tivesse ressuscitado. Seria esse o velório de Jesus e Pedro no caixão falando: eu não devia ter negado, eu sou um covarde.
Mas graças a Deus Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro dizendo assim: olha, mesmo que você tenha errado, enquanto existe vida, existe uma segunda chance. Enquanto tem vida, há esperança, há possibilidade de recomeçar. E gente, isso é uma mensagem para mim e para você, porque não importa quantas vezes você negou Jesus, quantas vezes você errou, quantas vezes você tenha falhado, hoje Jesus está vivo, Ele ressuscitou e Ele está aparecendo aqui para a gente, dizendo assim: olha, não importa, eu te dou mais uma chance. Aleluia! Se você respirou, Jesus está te dando mais uma chance. Se você está vivo, Jesus está dizendo assim: tem mais uma chance para você fazer diferente de tudo aquilo que você fez hoje. Não importa se até ontem você negou Jesus, se hoje na hora do almoço você esqueceu de Jesus, se hoje durante o dia você pecou e falhou e feriu Jesus. Jesus está ressurreto mais uma vez. Ele está vivo aqui hoje dizendo para você assim: eu estou aqui, eu te dou mais uma chance. Eu não levo em conta as vezes que você me negou, as vezes que você me abandonou, as vezes que você me deixou. Existe chance para recomeçar para você. Glória a Deus pela ressurreição e pela chance que Jesus nos dá de recomeçar, de hoje ouvir dele assim: eu estou aqui, eu estou vivo, sou eu que falo contigo, Pai seja convosco. A vida de Pedro seria triste demais se Jesus não tivesse ressuscitado. A sua vida vai ser muito triste se você não vê o Jesus ressuscitado. No final da história, no seu velório, vai ter um monte de gente chorando, em vez de um monte de gente se alegrando, dizendo assim: olha, que coisa maravilhosa, ele foi ao encontro do seu Senhor. Porque no fim da vida de Pedro, ele não morreu, ele não terminou, ele não ficou sozinho. No dia da sua morte, Jesus estava com ele e estará com ele para sempre. Porque enquanto há vida, enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego, tem uma segunda chance. Pastor, mas você não conhece a minha história, você não sabe o quanto ruim eu sou. Não importa o quanto ruim você é, importa que Jesus está dizendo para você hoje: eu te dou mais uma chance. Pastor, mas você não sabe como está o meu casamento. Não importa, Jesus está dizendo para você hoje: eu te dou mais uma chance. Você não sabe como está a minha conta bancária, a minha saúde, o diagnóstico que eu recebi. Jesus está dizendo para você assim hoje: eu te dou mais uma chance. Você não sabe quais são as coisas ruins que eu fiz, o quanto eu neguei, o quanto eu blasfemei, quantas coisas feias eu disse a respeito de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você: Ele está vivo e está dizendo para você hoje: eu te dou mais uma chance. Você pode representar Jesus para quem está perto de você e falar assim: Jesus te dá mais uma chance. A pergunta que eu te faço hoje, quase no fim já no fim, na verdade, na conclusão dessa reflexão, é: qual é a sua história? Quando eu olho para essas histórias, eu podia falar de tantos outros. Eu falei de Maria Madalena, de Pedro e de João, mas eu poderia falar de Tomé, que precisou ver para crer. Eu podia falar de Paulo, que perseguiu a igreja por não conhecer. Eu podia falar de tantas pessoas, dos outros discípulos que estavam amedrontados dentro de casa. A verdade é que todos os discípulos de Jesus e todos os homens e mulheres da história, em algum momento vão precisar se encontrar com Jesus ressuscitado. Eu podia falar da minha história. Eu nasci na igreja, eu dormi aqui, nesse lugar aqui, onde hoje eu prego. Aqui era o meu quarto. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, numa noite de algum mês que eu não lembro qual era, eu já era batizado, eu já pregava, eu já batizado nas águas. Mas no dia, sei lá qual, que pena que eu não lembro, eu gostaria de lembrar a data exata, como eu lembro de outras coisas. Mas em algum dia, quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade, nesse quarto aqui, nessa casa, onde hoje eu prego todos os dias,
No meio da noite, eu senti a minha cama afundar um pouquinho, e eu achei que era o meu pai que tinha ido orar por mim, que de vez em quando ele fazia isso no meio da madrugada. E aí eu abri os meus olhos pensando que era o meu pai. Quando eu vi, não era o meu pai, era um homem de branco. E nunca mais, irmão, nunca mais a minha vida foi a mesma. Não fui eu que fui atrás desse homem, foi esse homem que foi atrás de mim, que sentou na minha cama e que disse: Samuel, eu estou aqui, eu sou de verdade, eu sou vivo, eu não sou o Deus dos seus pais, o Deus da sua mãe, o Deus dos seus avós, o Deus da igreja que você está. Eu sou o teu Deus e eu estou vivo, eu ressuscitei. E olha, ele também, eu não sei qual é a história que você tem, mas o que eu posso te dizer é que para homens que são pecadores, Jesus é o perdão. Para homens que são incrédulos, Ele é a restauração da fé. E para homens que acham que não tem uma segunda chance, Ele é a possibilidade de recomeçar. O sepulcro ainda está vazio, a cruz está vazia, Ele ressuscitou e continua aparecendo para homens como eu e você, pecadores, incrédulos, que acham que não terão uma segunda chance, para dizer assim: eu estou vivo, pode acreditar que eu tenho recomeço para você. Vamos orar? Você pode ficar de pé nessa hora?